Bom dia, alunos. Hoje vamos trabalhar sobre laser termodinâmica e máquinas térmicas. Eu sou o professor João Vitor e vamos para mais uma aula. Então, primeiro, o que é termodinâmica? Vou pegar o apontador laser. Termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Então, a gente vai estudar como é que se dá essa relação entre calor, trabalho, como é que transforma a energia térmica em energia do movimento. Então, aqui tem um exemplo de uma máquina térmica, onde o calor aquece o vapor d'água, por causa do vapor, faz movimentar um pistão, e esse pistão faz movimentar um alternador, né, através de um sistema de polias e ruelas que produz energia. Então, vamos para as próximas partes. Máquina térmica. Então, nós definimos máquinas térmicas como dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. Ou seja, transformar energia térmica proveniente de alguma combustão em trabalho mecânico, em movimento, movimentar um pistão, alguma coisa relacionada. Então, toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter seu volume modificado, né? Então, pode ser combustível misturado com ar, pode ser vapor d'água, enfim. O motor a combustão a 4 tempos, muito utilizado nos veículos automotivos que temos, né, contato, funciona através da expansão da mistura de ar com combustível, que, através da explosão, faz o pistão do carro movimentar, como eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, o trabalho de um gás, como que é definido o trabalho? Trabalho a gente pode pensar que é uma energia, tá? Trabalho é uma energia, e nesse caso que estamos trabalhando, é uma energia que é transformada em energia térmica. O trabalho vai dizer quanto de energia térmica é transformada em energia mecânica. É isso o trabalho, tá? E ele é calculado através da pressão vezes a variação do volume. Então, eu tenho um trabalho, se variar o meu gás, seja o vapor d'água, seja ar com combustível, eu vou ter a existência desse trabalho, eu vou ter uma energia aproveitada, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Nos carros de motor a combustão, o que gera energia para ele se movimentar é a mistura de ar com combustível, que sofre expansão devido a uma ignição dentro dos cilindros e movimenta os pistões. Isso é trabalho. Então, aqui temos a imagem de um motor a 4 tempos, muito utilizado nos ciclos de carros movidos a gasolina, a diesel, a etanol. Então, o que acontece? Na primeira fase da admissão, uma válvula se abre e entra essa mistura de ar com combustível. Na segunda fase, a compressão. Na terceira fase é o que corre realmente o trabalho. Veja, aqui a vela produz uma faísca, uma chama que faz com que essa mistura de ar com combustível exploda. Nessa explosão ou ignição, ela acaba movimentando o pistão, certo? E movimentando o pistão tem trabalho, ou seja, a energia térmica dessa explosão, da mistura de ar com combustível, é responsável por movimentar o pistão e gerar trabalho para que o carro consiga se movimentar. E na quarta fase ocorre a exaustão ou a expulsão dos gases. Mas o que eu falo para vocês prestarem atenção aqui, ó, é na terceira fase, na combustão, onde através da queima, da explosão, a variação do volume, ou seja, trabalho está relacionado com a variação do volume. Então, existe uma variação de volume, existe trabalho e faz o pistão se movimentar. Esse pistão está associado a um virabrequim que faz o carro se movimentar através dos seus sistemas de transmissão, tá bom? Então, mas o trabalho aqui surge dessa fase de combustão, de expansão do gás. É isso que é trabalho. Então, aqui é um exemplo parecido de uma Maria-Fumaça, só que em vez dela trabalhar com combustível de álcool, etanol e mistura de ar, ela trabalha com água e vapor d'água, tá bom? Eu vou deixar um esqueminha aqui para vocês olharem, mas basicamente é a mesma ideia. A água ela é aquecida através de uma caldeira, passa pelo vapor, o vapor com alta pressão empurra o cilindro faz a roda se movimentar, e depois o vapor d'água passa um condensador, resfria e começa o ciclo tudo de novo. Então, o que faz gerar trabalho? O que faz transformar a energia térmica em energia do movimento? Justamente a expansão do gás, a variação do volume. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo 1. Um gás sofre uma transformação isovolumétrica ao receber calor do meio externo. Qual foi o trabalho realizado pelo gás?
Bem, para existir trabalho é necessário variação de volume. Como a transformação foi isovolumétrica, não teve trabalho ali, tá? O gás permaneceu com o mesmo volume, então dizemos que o trabalho foi nulo. Isso pode acontecer se o recipiente, né, voltando aqui, se o pistão dessa máquina estiver travado e não puder se movimentar, mesmo que o calor seja injetado ali, o pistão não vai se movimentar e não vai existir trabalho, ele não vai conseguir fazer movimentar a roda. Então o trabalho precisa dessa variação de volume, tá ok? Aqui, só para a gente conversar sobre energia interna de um gás perfeito, a gente sabe que a energia interna está associada com a energia que cada átomo tem de translação, de rotação, vibração. Cada partículazinha ali tem uma certa energia. E, como um conjunto, elas têm aquilo que a gente considera a energia interna do nosso sistema. Para um gás ideal, ela é dada por aquela equação ali, onde N é o número de mols, R é uma constante e T é a temperatura, tá? Também, pela equação que a gente viu que PV igual a nRT, a gente pode fazer uma outra relação com pressão e volume ali. Tá? Mas aqui o principal que eu quero que vocês observem é essa relação com temperatura. Conforme aumenta a temperatura de um sistema, a gente viu que as partículas se agitam mais, e isso faz com que a energia interna do gás aumente também. Então, por isso que nós falamos que a energia interna é diretamente proporcional à sua temperatura. Agora vamos ver um pouquinho sobre as leis da termodinâmica. Então, o que fala a primeira lei da termodinâmica? Ela fala sobre conservação de energia. Então, no estudo dos gases ideais, ela indica que parte da energia fornecida ao sistema é transformada em trabalho, representado pela letra grega tau, tá? Que é tipo um T mais bonitinho, digamos assim, e parte da energia não é aproveitada, é absorvida e convertida em variação de energia interna. Então, matematicamente, o que isso significa? O sistema vai receber uma quantidade de calor, parte é utilizada para variar a energia interna dele, e parte é realmente utilizada para variar o volume, e ali existe trabalho. Tá? Então, a equação é essa aqui. Então, o que a gente pode tirar dessa equação? O que acontece nas transformações isotérmicas? Lembre-se que nas transformações iso vem de igual e térmicas é térmicas. Então, isotérmicas é temperatura constante. A temperatura não varia. Então, se a temperatura não varia, a energia interna do gás também não varia. Nesse caso, se a energia interna não varia, esse ΔU some. E fica só que Q é igual a tal. Ou seja, a quantidade de calor injetado no sistema é transformada em trabalho. Já nas transformações isovolumétricas, não há trabalho. Logo, Q é igual a ΔU. O que significa isovolumétricas? Volume igual. Então, como não teve variação de volume, também não teve trabalho. Logo, toda a quantidade de calor injetado no sistema vai ser usada como variação de energia interna. O sistema só vai aquecer, as partículas vão se agitar mais, mas elas não vão aumentar o volume, não vai produzir nenhum trabalho ali. Então, aqui a gente tem as isotermas que a gente viu na última atividade, certo? Então, numa transformação isotérmica, a temperatura é constante, então todo o calor injetado vai ser transformado em trabalho. E já na transformação isovolumétrica, não há trabalho. A pressão aumenta, nesse caso aqui, quando recebe calor, mas toda a energia fornecida pelo calor é transformada em variação de energia interna. Tá? Então, além das transformações isovolumétricas, isotérmicas e isobáricas, a gente tem as transformações adiabáticas. O que são as transformações adiabáticas? São processos termodinâmicos nos quais não ocorre transferência de calor entre um sistema e suas vizinhanças. A transformação adiabática ocorre quando o gás expande-se ou sofre compressão com velocidade rápida o suficiente para que as trocas de calor entre ele e suas vizinhanças sejam desprezíveis. Então, o que acontece? A transformação adiabática é algo que ocorre muito rapidamente e acaba não trocando, o gás acaba não trocando de calor com o meio externo, tá? Então, pela primeira lei da termodinâmica, o que isso significa? Aqui está só incorreto, tá? Dá para arrumar, que é igual ΔU mais tal. A quantidade de calor pela primeira lei da termodinâmica é dado pela variação da energia interna mais o trabalho. Então, se não há calor, o calor aqui é zero, o que significa? Que a variação da energia interna mais o trabalho é igual a zero. Então, a variação da energia interna, por conclusão, tem que ser igual a menos o trabalho. Tá? Então, cuidado.
há mudança de temperatura em uma transformação adiabática. Não há troca de calor com o meio externo, mas pode haver mudança de temperatura, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, numa transformação adiabática. Quando o dispositivo de um aerossol é apertado, um desodorante, de spray, esses que a gente passa, o gás se expande rapidamente, sem que troque calor com o meio externo. Isso faz com que sua temperatura caia. Então, vamos ver aqui no diagrama de pressão vezes volume o que acontece. É uma transformação adiabática, ocorre muito rápido, e não há troca de calor com o gás e o meio externo. A gente tem duas isotermas, e veja, o volume ele aumenta, expande. Só que, consequentemente, como o volume expande, o gás ali perde um pouco de pressão. Ao perder pressão, olha o que acontece. O sistema cai de uma isoterma e vai para outra. Ou seja, ele diminui a temperatura através de uma transformação adiabática. Então, nesse caso, traz uma expansão diabática, né? Porque o gás está aumentando o volume. Quando a gente aperta, o gás vaza, e se colocarmos a mão no desodorante, percebemos que ele fica gelado, ou seja, a temperatura cai. O sistema acaba roubando o calor do ambiente, tá? Mas acontece tão rápido que a gente pode falar que é isolado, ou seja, o ambiente ele não fornece nenhum calor ao sistema, tá? É só o sistema ali que trabalha, que no caso é o desodorante, e ele diminui a temperatura através de uma expansão adiabática, que ocorre muito rapidamente e não há troca de calor com o meio externo. Tá, então, para concluir a nossa primeira parte, vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Um exemplo. Em um sistema termodinâmico, a quantidade de calor fornecida por um sistema é igual a 500 calorias. Sabendo que a variação da energia interna do gás é equivalente a 400 calorias, qual é o trabalho realizado por esse gás? Nesse caso, o exercício falou que a quantidade de calor são 500 calorias. E a variação da energia interna são 400 calorias. Então, vamos recorrer à nossa primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor é igual à variação da energia interna, mas o trabalho. Então, se eu quero descobrir o trabalho, eu preciso pegar a quantidade de calor e diminuir o valor da variação da energia interna. Quantidade de calor é 500 e o valor da variação interna é 400. Então, 500 menos 400 são igual a 100 calorias. Tá bom, gente? Com essa primeira lei da termodinâmica, eu consigo resolver todos os exercícios desse estilo aqui. Então, veja, o calor é injetado no sistema, aumenta a variação da energia interna, parte é relacionada ao trabalho e parte justamente dada para aumentar a energia interna. Então, o calor, ele geralmente, né, na verdade, a gente vai ver na segunda lei da termodinâmica, ele não é aproveitado 100% em trabalho. Parte é usada para aumentar a variação da energia interna ali. Ok? Então, agora, vamos dar uma olhada nas transformações cíclicas. Aliás, eu vou deixar para gravar na próxima aula, da parte das transformações cíclicas, e agora a gente fica com essa primeira parte da videoaula. Na segunda parte da videoaula eu retorno com essas transformações, ok?